Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, 4 de outubro, nós vamos estudar sobre o tema, o terceiro tópico, quem é Cristo? E a primeira pergunta, que encontra a resposta lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 3, e João 1, verso 1 a 3 também, diz o seguinte: ao reverenciarmos o Pai Celestial como Criador, o que devemos entender sobre Jesus Cristo? E aí eu vou ler o verso de Hebreus 1, a partir do final do 2 em diante, que diz assim: pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. No princípio era o verbo, 1 João 1, do capítulo 1 ao 3, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus, né? O texto de Exaltar, página 16, diz assim: se Cristo fez todas as coisas, então Ele já existia antes de tudo. As palavras pronunciadas a esse respeito são tão decisivas que não deixam sombra de dúvida, né? E diz assim: Cristo era Deus essencialmente e no mais alto sentido. Estava com Deus desde a eternidade. Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém? A pergunta B, para confirmar quem é Cristo, diz assim: com base em que Cristo tem o direito à nossa adoração e discipulado? No livro de Efésios 3:9 e de Filipenses 2:5, você encontra essa resposta. Efésios 6 diz assim: que sendo em formas de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, qual é a base que dá a Cristo direito à nossa adoração? Ele renunciou a tudo, né? E veio se fazer purificação por nós. Veio ser o sacrifício vivo por nós, né? Ele, por um amor imenso, veio nos resgatar do pecado, renunciando a tudo em nosso favor. Isso dá a Cristo o direito à nossa adoração e a nós a segui-los, né? Sermos seus discípulos, né? O apóstolo Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, ele diz assim: tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Amém? E o texto que eu acho muito lindo de ler: a mão que sustenta o mundo no espaço, a mão que mantém de modo organizado e em incansável atividade todas as coisas em todo o universo de Deus, é a mesma mão que foi pregada na cruz por nós. Que lindo, né? Vocês querem motivo maior para nós adorarmos a Jesus e sermos seus discípulos? Não tem, não é verdade? Que Deus nos abençoe e nós nos vemos, permitindo Deus, amanhã, para o nosso próximo encontro, estudando o tópico de quarta-feira, que tem por título O Princípio Celestial. Fiquem com Deus e até amanhã.